Salve, salve, salve família, comece a emagrecer, tudo bem? Doutor Maurício aqui, mais um episódio do nosso canal aqui, mais um vídeo com dúvida da audiência, que não vai ser bem dúvida da audiência dessa vez, tá? Eu sempre mesclo dúvida da audiência com alguns assuntos relacionados, mas hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma coisa que muita gente vê como a salvação da lavoura, mas que tem lá seus riscos e que precisa que tenha alguns cuidados quanto a isso, e eu tô falando da cirurgia bariátrica, tá? Muita gente acha que cirurgia bariátrica faz milagre e vocês vão ver que a coisa não é bem assim. Inclusive, existe uma gambiarra que os pacientes de cirurgia bariátrica acabam descobrindo que acaba sabotando todo o resultado, justamente porque o principal trabalho não foi feito, que é o de mudança de mente, aquela coisa chata que ninguém quer fazer, mas que no final das contas é o que resolve. Então, na verdade, a inspiração para fazer esse episódio aqui veio de duas situações que aconteceram comigo ontem. Não comigo, mas assim, nos meus negócios, no meu trabalho em si. Então, a primeira é uma cliente de coaching nova com quem eu vou trabalhar essa semana. E a história dela é justamente o clichê: fiz a bariátrica, meu peso está voltando, preciso fazer alguma coisa. Tá? E isso já me deu uma luz aqui, pô, posso prestar alguns esclarecimentos sobre por que as coisas acabam acontecendo de novo se a pessoa fez a bariátrica e teoricamente deveria ser magra para sempre, né? Deveria, e não é bem assim que funciona. E o segundo também é uma cliente de coaching com quem eu comecei a trabalhar semana passada, e ela foi num evento, na casa de amigos, essa semana, e ela disse que teve um trabalho absurdo, no final de semana, perdão, e ela disse que teve um trabalho absurdo para manter a dieta dela, justamente porque o casal de amigos são pessoas bastante obesas e que não cuidam da alimentação. Então, essa parte que eu fiquei lisonjeado, porque a gente está tendo uma relação muito boa, e ela explicou para eles por que eles estavam tão obesos ou coisa do tipo, que tem que cuidar da alimentação, precisa de fazer a mudança da cabeça também, essas coisas. E, assim, a parte que me lisonjeou foi que ela recomendou que eles me procurassem. Mas a resposta deles foi o seguinte, que ficaram céticos a respeito e diziam que para eles só tinha uma solução, que era a cirurgia bariátrica. E não tô trazendo isso aqui porque eu fiquei frustrado de não ter arrumado 2 clientes, mas é aquela história, tem muita gente, como eu vou exemplificar aqui, que acha que a bariátrica é a salvação. A bariátrica tem as suas indicações, tá? É uma coisa que eu vou também citar um exemplo de um caso de sucesso com a bariátrica de um colega meu, tá? de medicina, tá? Eu não tenho nada contra a bariátrica se bem indicada, tá? Porque para algumas pessoas, né, realmente nada vai funcionar. Mas a bariátrica sozinha não faz milagre, e esse é o ponto de eu estar trazendo isso aqui para discutir. Então vamos lá, grosso modo, o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que vai modificar o formato ou o trânsito do trato gastrointestinal para promover, digamos assim, o emagrecimento de diversas formas. Seja por impedir que você consiga comer determinadas substâncias mais sólidas ou mais gordurosas, tá? Ou seja, por provocar algum grau de desabsorção. Tá? Ou seja, você não consegue, por causa da mudança no teu trânsito intestinal, você não consegue mais absorver tudo que você absorvia antes. E isso, na marra, e aí é que está o problema, na marra vai obrigar você a mudar os seus hábitos alimentares para uma forma mais compatível com essa nova conformidade do seu trato gastrointestinal. E aí, a consequência disso, no curto prazo, é que você vai emagrecer, porque você vai acabar consumindo menos. Tá? Então, por exemplo, uma das cirurgias bariátricas mais clássicas é a diminuição do volume do estômago. E aí você come um pouquinho e o teu estômago já está repleto, você não consegue comer mais. Tá? E aí a tendência é você emagrecer. Mas nem tudo são flores. Se você acha que só isso vai resolver o teu problema, você está redondamente enganado. E a prova disso é que volta e meia, e agora eu estou citando evidência empírica, tá? Eu confesso que eu preciso investigar isso mais em estudos ou coisa do tipo, mas eu estou citando evidência empírica aqui. Uma cacetada de gente me procura, ou eu tenho certeza que procuram outras pessoas aí que trabalham com emagrecimento, dizendo que fez bariátrica e o peso voltou. Entendeu? E aí, tem alguma coisa errada, tá? E a coisa errada tá aqui. Como sempre, tá? É aquela história, aquela pessoa que tem a chamada cabeça de gordo, ela vai dar um jeito de voltar ao estado que estava antes.
tá? Sem demérito ao gordo, a cabeça de gordo é um termo, tá? Antes de falar da parte psicológica mesmo, propriamente dito, eu preciso citar vou citar algumas histórias aqui de complicações, tá? Que a pessoa vai fazer a bariátrica, mas ela não está alerta para as complicações que podem acontecer. E outra coisa, na hora que está lá na consulta, que o médico alerta, olha só, tem esse risco de complicação, esse risco, a pessoa não está nem aí. Não está nem aí. E aí, quando a complicação acontece, é um caso a se pensar. Então, a complicação mais severa que eu já vi aconteceu infelizmente com um colega que trabalhava, a equipe dele trabalhava com isso, aliás, uma equipe de grande renome, tá, na minha cidade. E veja bem, isso pode acontecer independente da técnica ter sido perfeita, tá? Complicações em medicina existem até quando você faz a coisa perfeita. Isso é uma das coisas que eu mais tive dificuldade de lidar na minha vida como médico, porque você faz tudo certo e a coisa pode dar errada. Isso é fato, tá? E é difícil para muita gente entender isso. Então eles fizeram o procedimento, tal, equipe super qualificada, fizeram o procedimento bariátrico, tal, o paciente ficou super bem. Só que durante a noite, tal, o paciente fica internado, tal, tem uma equipe de plantão de cuidado, mas a equipe que executou o procedimento já se retirou, tal, vai voltar no dia seguinte para passar a primeira visita médica, que normalmente não acontece nada. Mas no caso desse paciente, ele infelizmente teve uma hemorragia interna, foi levado às pressas para o centro cirúrgico, acionaram a equipe, mas não foi possível conter a hemorragia e o paciente veio a óbito. Então não é aquele tipo de coisa, vou fazer a bariátrica, vai resolver minha vida. No caso desse paciente, resolveu a vida da pior forma possível. Uma coisa que tem que ser levada em consideração também em relação ao paciente da bariátrica é que ele é um paciente potencialmente de risco para qualquer procedimento cirúrgico, tá? Falam-se muito de obesidade saudável, mas o paciente acima do peso, eu não vou dizer que ele é uma bomba para você levar para o centro cirúrgico por qualquer motivo, mas ele é uma bomba potencial. Então, por exemplo, quando você tem uma capa de gordura muito grande, você tem uma dificuldade de cicatrização maior. Dificulta o próprio procedimento, para você executar o procedimento, e eu que fui ortopedista por muito tempo sei disso, quando você pegar uma pessoa muito obesa, para você executar um procedimento lá e ter que afastar aquela gordura toda, isso dificulta, isso alonga o tempo de cirurgia. Porque você tem que manipular aquilo tudo para você encontrar o que você precisa fazer. E ao contrário de um paciente magrinho que você corta a pele e você já está vendo ali, no meu caso era o foco da fratura ou o osso lá que eu precisava ver. Cria dificuldade técnica. Essa dificuldade técnica acaba aumentando o tempo de cirurgia. E você, com um tempo de cirurgia mais elevado, você tem um risco maior de infecções, que já é maior por si só por causa da espessura do tecido subcutâneo, que é onde está a capa de gordura da pessoa que está muito acima do peso. E um outro risco que também é muito comum, e eu tenho um caso de uma pessoa conhecida que fez bariátrica, que no final das contas não deu resultado que ela esperava, e ela teve complicação, é a trombose venosa. Tá? Só pelo fato da pessoa estar obesa, ela tem um risco maior de trombose venosa. E trombose venosa é uma coisa que pode matar de uma hora para outra. A pessoa está bem, daqui a pouco apaga e já era. Tá? Então essa pessoa fez a cirurgia bariátrica e no pós-operatório imediato ela fez um episódio de trombose venosa. Tá? A trombose venosa, basicamente, você tem um coágulo que entope, grosso modo, uma veia sua, tá? E o risco é maior na pessoa obesa. E entupir a veia em si só não é o problema. O problema é que esse coágulo pode se soltar, a veia vai, dependendo do volume do coágulo, essa veia vai drenar esse coágulo lá para o pulmão, e aí você pode ocasionar um bloqueio das trocas gasosas. E aí a pessoa simplesmente não consegue respirar. O único caso de trombose que eu vi, aliás, eu vi 2 casos de trombose. Um foi fatal, infelizmente, uma paciente poliatropelada, tá? Que evoluiu para óbito, infelizmente, fez uma trombose maciça. Tá? Eu avaliei ela no hospital, a gente recebeu essa paciente transferida de um hospital, de um outro hospital, com múltiplas fraturas, etc. Provemos todos os cuidados, etc. Então, naquele dia, eu terminei de fazer os curativos da paciente, era o que? Umas 4 da tarde, fui para casa. 4h30 me ligam do hospital dizendo que a paciente fez um episódio de trombose, embolizou, morreu. Tá? Então é uma coisa que pode acontecer de uma hora para outra. Tá? Entope, quando você não consegue fazer troca gasosa, a bilola, você perde os sentidos. E uma vez, quando eu trabalhava como ortopedista no Hospital Lourenço Jorge, lá no Rio,
e um paciente com fratura. Fratura de fêmur é uma causa muito comum de embolia. No caso, não é embolia por trombose não, mas é embolia gordurosa, tá? Que funciona basicamente da mesma forma por obstrução do fluxo respiratório. E aí o paciente estava tranquilo conversando, daqui a pouco ele começou a falar nada com nada, abilolô, de uma hora para outra. E nós fomos ver, a oxigenação do sangue dele estava muito baixa, ele fez um episódio de embolia. Não sei que fim levou porque eu era plantonista, mas eu espero que ele tenha se salvado dessa. Então, isso pode acontecer também, tá? O caso de trombose venosa e o paciente acima do peso, ele está nessa faixa de risco aí, de risco mais elevado para casos de trombose venosa. E agora, não relacionado com a bariátrica em si, mas com outros métodos que vem ilustrar o meu ponto aqui, o ponto é, se a pessoa está querendo aquilo como solução para os seus problemas e sem ter que fazer o trabalho de base, que eu vou chegar lá, qual é o trabalho de base em si, é o caso de uma ex-namorada minha, tá, que cismou que queria fazer bariátrica, só que os hábitos alimentares dela, aliás, eu nem sonhava em trabalhar com emagrecimento na época, eu era obeso, tá, mas eu sabia, até pelo conhecimento médico, que os hábitos alimentares dela eram péssimos, ela não fazia o menor esforço para emagrecer, mas queria fazer a lipoaspiração. Tá? Bom, não consegui convencer ela do contrário, que tinha que fazer, tentar pelo menos a parte dietética da coisa, porque é aí que você vai garantir o sucesso da lipoaspiração. Aliás, eu vejo a lipoaspiração com bons olhos quando você está naquele momento que você tá quase no corpo que você quer, mas tem algum canto ali que está com dificuldade de perder. Aí eu acho a lipoaspiração uma boa, tá? Porque perder gordura localizada eu sei que é complicado. Mas no caso dela, ela não fazia o menor esforço, tá? Ia para beber direto, comia de tudo, do bom e do melhor, tá? Então fez a lipoaspiração, naturalmente, passou por todo aquele pós-operatório, e quem fez lipoaspiração sabe que o pós-operatório é doloroso, precisa usar aquela cinta, é o que um colega meu chamava de ai, 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 ui, 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 o tempo todo. E no final das contas ela não ficou satisfeita, naturalmente. Eu falei pra ela, você sabia que isso ia acontecer. Não sei por que você fez, podia ter gastado seu dinheiro com outra coisa. Bom, enfim. O problema da recidiva, tá, da obesidade na cirurgia bariátrica é porque você mudou só o trato gastrointestinal, você não mudou a cabeça da pessoa. Então muita gente sofre com uma coisa chamada alimentação emocional. E eu vou citar uma história aqui que inclusive está no meu livro Método de Emagrecimento Fácil, tá? E a história é a seguinte, de uma jovem americana que já não tinha mais esperança nenhuma e ela foi fazer cirurgia bariátrica e aí alimentou todas as esperanças do mundo, tá? Só que ela fez um tipo de cirurgia bariátrica que, aliás, jovem, não preciso dizer, obesa, né? Fez a cirurgia bariátrica e a vida dela se tornou miserável, ela emagreceu. Com certeza. O problema é que ela tinha uma relação muito emocional com a comida. A comida era melhor, porque era uma pessoa solitária, pela falta de locomoção, coisa do tipo, não tinha amigos, não tinha vida social nem nada. O problema é que a comida era a melhor amiga dela. E de uma hora para outra você fez uma cirurgia que tirou isso dela. Então ela psicologicamente se tornou uma pessoa miserável. Tá? Por quê? Porque perdeu aquela coisa que dava algum sentido à vida dela. Tá? Ou seja, tudo vai ter que ser feito aí todo um trabalho psicológico para corrigir o rumo dessa pessoa. Tá? E coisa que talvez surtisse efeito se tivesse sido feito antes. Tá? Então, muitos cirurgiões bariátricos sérios aí, eles recomendam o acompanhamento, porque isso vai fazer todo o acompanhamento psicológico e a mudança de hábito, isso vai fazer toda a diferença nos resultados. Novamente, eu não estou fazendo uma apologia contra a cirurgia bariátrica, mas o meu ponto contra a cirurgia bariátrica é quando você quer usá-la como muleta, como salvação da tua lavoura. E não é bem assim que funciona. Dentre outros fatores que causam essa recidiva da bariátrica, tal, você tem a falta de mudança da cabeça da pessoa, que ela acha que a vida dela agora vai ser maravilha, que ela não precisa mudar nada, e ela vai precisar mudar especialmente os hábitos alimentares. O mundo que a gente vive é extremamente tentador, tem porcaria a rodo aí, tá? Diversos prazeres aí, o fabricante de comida não tá nem aí se você vai engordar ou se você vai emagrecer, se ele tá prejudicando a saúde da população. O vício que determinados alimentos causam, então existe um mantra na indústria alimentícia que se o alimento não está vendendo bem, você bota mais açúcar nele, que ele vai começar a vender bem. Tá? E aí isso causa vício no teu cérebro e você vai virar um zumbi buscando aquilo o tempo todo.
tá? Você vai funcionar igual a uma pessoa drogada em busca de prazer. Então você vai mover mundos e fundos para fazer aquilo acontecer. E isso tem a ver com aquela tática que eu citei agora há pouco, sobre como é uma tática extremamente comum que as pessoas que fazem bariátrica, especialmente o tipo que restringe de você comer coisa muito sólida, acredito que esse tipo de bariátrica esteja um pouco em desuso hoje em dia, mas isso foi extremamente comum há uns tempos atrás, e eu acredito que ainda seja, tá? Uma tática extremamente comum que os operados de cirurgia bariátrica acabavam descobrindo para se sabotar, porque eles estão buscando justamente aquela droga que faz ele se sentir bem. E essa tática se chama leite condensado. Então, se a pessoa, o operado, ele sentia vontade de comer alguma coisa e não podia comer aquela coisa porque por causa do formato sólido da comida, daquele doce mais sólido, coisa do tipo, que aquilo faz ele se sentir mal e naturalmente ele começa a evitar, mas o leite condensado é líquido, extremamente doce, extremamente calórico. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu já chupei latas e latas de leite condensado, né? E, convenhamos, é bom pra caramba, mas isso vai causar um estrago. E o leite condensado, à medida que a bariátrica foi evoluindo, foi uma das coisas que o pessoal descobriu que mais sabotavam, tá? Os resultados da cirurgia. Então era uma espécie de gambiarra que os pacientes acabavam descobrindo e daqui a pouco falavam, mas eu não estou entendendo, pô, eu fiz a cirurgia e estou engordando. Você instintivamente foi buscar aquilo que te dá prazer e acaba tirando o teu resultado também. Inclusive, eu estava discutindo isso com a minha esposa, eu expliquei isso para ela, como é que eles faziam e tal, e o que ela falou para mim, poxa, mas a pessoa gasta dinheiro com isso, se submete a um risco e ainda vai se sabotar? É o que eu falei, ela funciona igual um drogado, isso é instintivo, tá? Ou ela tem uma relação emocional com a comida, ou ela quer se sentir melhor, e aí ela vai buscar e não tá nem pensando nisso aí. Minha esposa é uma pessoa extremamente lógica, mas a lógica é a última coisa que se aplica nesse aspecto. Então, por fim, o que realmente precisa ser feito? Prova disso é que todo cirurgião bariátrico ele vai recomendar um acompanhamento psicológico para mudar a tua relação com a comida. A cabeça tem que mudar, tá? E se você achar que vai fazer uma cirurgia, que está usando um procedimento que muda você na marra, mas a tua cabeça não precisa mudar, que você não precisa fazer nada além disso, que a tua vida vai ser linda, maravilhosa, você está redondamente enganado. E infelizmente pode ser redondamente para voltar ao estado redondo que você estava anteriormente. Tá? Então, para a gente encerrar aqui, aliás, minto, eu vou só fazendo uma consideração, você usar a cirurgia bariátrica como uma muleta, como a tábua de salvação da sua lavoura, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada, você vai se submeter a uma coisa que tem seus riscos, tá? Embora cada vez menores, mas tem seus riscos, só que o trabalho é aquilo que você não quer fazer. Tá? É justamente aquilo que, eu vou falar a verdade agora, você não quer fazer, porque se quisesse já teria feito, não precisava passar por cirurgia, droga nenhuma. Tenho casos aqui de pessoas que chegam pra mim dizendo, olha, pô, graças aos teus vídeos aí, eu desisti de fazer cirurgia, resolvi fazer low carb cetogênica, por exemplo, e emagreci e tô super satisfeito, não precisei mudar nada no meu corpo, só mudar minha cabeça mesmo. E pra jogar pelos dois lados, eu vou trazer aqui um caso de sucesso, que é de um colega, tá, de medicina, das minhas andanças de medicina, que é um colega extremamente alto, tá, e era extremamente obeso, tá, mas ele fez a cirurgia bariátrica, só que ele se conscientizou que precisava mudar, que fazer a cirurgia bariátrica por si só não adianta. Na verdade, no caso dele, a cirurgia bariátrica foi um pontapé inicial para uma mudança de vida. E recentemente eu vi no Facebook que ele correu a meia maratona do Rio de Janeiro. Então pensa nisso numa pessoa extremamente obesa, tá? Que no caso dele a bariátrica super bem indicada, tá? Foi super bem acompanhado, mas ao mesmo tempo ele fez o trabalho que talvez que ele não tivesse condição de fazer isso anteriormente ou não tivesse força de vontade, coisa do tipo, enfim, não estou aqui para julgar, mas no caso a bariátrica foi um pontapé inicial para uma mudança de vida, mas o que realmente está mantendo ele no peso que está e que vai dar o resultado que ele queria desde o começo foi a mudança de cabeça. E ele com certeza é uma pessoa que hoje se alimenta melhor e pratica bastante atividade física, correr uma meia maratona. Eu não consigo, por exemplo, não estou treinado para isso, mas ele fez e tenho certeza que ele não se arrepende do que ele fez anteriormente. Então a bariátrica pode ter o seu sucesso sim, mas vai depender muito do que está aqui, tá? Da mudança da mente.
certo? Então eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrição. Se você quer ver a sua dúvida aqui, quer que eu faça um vídeo a respeito da sua dúvida, só deixar aqui nos comentários, você que está abastecendo a fábrica de vídeos do Comece a Emagrecer. Se você tem interesse nos meus serviços de consultoria, eu faço consultoria online, seja um acompanhamento mais prolongado ou de uma semana ou de 30 dias, que eu vou monitorar cuidadosamente a tua alimentação para garantir que você não vai sair do trilho, que você está fazendo as coisas certas, tal, que tem muito errinho que impede as pessoas de terem um ritmo de emagrecimento adequado, ou então se você já tá na dieta cetogênica e precisa corrigir alguma coisa e não sabe o que é, eu faço consultoria isolada também, uma consulta, a gente conversa via Skype, eu vou investigar a tua história, esclareço tuas dúvidas, e aí eu te traço soluções e você vai, executa, e eu tenho certeza que você vai atingir o resultado que você quer. Então, se você tem interesse nos meus serviços, é só mandar um e-mail para mim, vai aparecer aqui embaixo agora, consulta@comeceaemagrecer.com.br, e eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.